compartilhei a tela com vocês também. Tá? Então, estamos lá na página 12. Eu falei com vocês até falando sobre a Revolução Mexicana. Né? Nós tratamos aí um período bem longo da história do México, muito importante também na América Latina. E agora a gente vai falar um pouquinho do populismo, apesar que depois a gente vai falar mais do populismo no Brasil, mas isso também não quer dizer que a gente não possa ver alguns exemplos, tá? Eu coloquei aqui proposital, desse lado, a figura de Lázaro Cárdenas. O Cárdenas, ele vai ser uma importante figura também no México após a entrada do século XX, né? Depois do últimos aqui, né? No caso que a gente tem o Huertas também e o Carranza, o Lázaro Cárdenas vai ganhar a presidência e ele vai ser um populista também. Ele vai investir pesadamente no Estado, né? Principalmente na estatização do petróleo lá no México, e ele vai ser bem desenvolvimentista, linhas de trem, medidas trabalhistas, leis trabalhistas, né, voltando para o México no período que ele esteve à presidência. No caso do Brasil, o Getúlio Vargas, como nós já vimos, é a figura principal do populismo, não é única, nós tivemos vários outros personagens após o Vargas, né? Podemos citar aí, entre outras figuras importantes, aí Juscelino Kubitschek, podemos citar também Jânio Quadros, apesar de só ficar 8 meses no governo, podemos citar também o JK, né, o Jango Goulart, o Jango, né, não o JK já foi Juscelino Kubitschek, o Jango, podemos citar, que vai sofrer o golpe em 64. Mas a pergunta para nós é, o que é o populismo? Aí eu dei uma definição aqui para vocês. Né? O populismo é um fenômeno político ocorrido no Brasil, ou seja, que começa, né, alguns vão dizer que nasce com Getúlio Vargas, é o Vargas, mas lembre que quando nós estudamos o Vargas, eu disse para vocês que ele tinha uma inspiração muito voltada ao que estava acontecendo na Europa no período do fascismo e do nazismo. Tá? Então, coloquem também que nós vamos passar pela ditadura do Vargas. Né? O Vargas vai ter muitas semelhanças que teve o fascismo e o nazismo na Alemanha. Mas autores colocam, então, o populismo na conta também do Vargas. Né? Então, fenômeno político ocorrido no Brasil e em outros países latino-americanos entre as décadas de 1930 e 1960, baseando a política de massas, então vocês estão sempre vendo aqui, ó, várias pessoas, na aproximação dos governantes com a classe trabalhadora, tá? Por meio de práticas assistencialistas e na dependência do povo em relação do Estado. Para quê? Para que o determinado populista pudesse pôr em prática um projeto que ele julgasse importante para o país. Tudo bem? Então, de populista para populista, nós também temos mudança de tendências. Mas, geralmente, um populista ele tem características nacionalistas, ele tem características desenvolvimentistas, principalmente os latino-americanos, eles tinham um projeto e uma tendência a se manter sem as influências dos Estados Unidos. Por isso, os Estados Unidos viam esses populistas com maus olhos. Né? Então, você vai ter políticas de aproximação, até mesmo de forma mais assintosa. No caso do Brasil, que nós temos, por exemplo, em 42, que os Estados Unidos forçam quase que literalmente o Vargas a entrar na Segunda Guerra Mundial. Né? E assim vai. Nós temos aí, ou, por exemplo, no caso argentino, e depois no caso brasileiro também, mas no caso brasileiro, o uso das Forças Armadas, né, no caso de 1964, para tomar o poder no Brasil. Então, isso é muito importante se contar aqui também. Então, no caso brasileiro. Porém, nós não vamos ver, a grosso modo, todos esses agora. Nós vamos nos pautar muito mais aqui
no Juan Domingo Perón. Nós vamos ver o caso aqui do nosso irmão argentino, muito importante também na história argentina. Até hoje se tem um partido político com o nome dele, o peronismo, né? As ideias de Perón ou os reflexos das ideias peronistas ainda encontram muito espaço na Argentina até os dias de hoje. Então, que fica muito importante para nós aí. Então, quando a gente fala sobre isso, de maneira geral, a população latino-americana ela cresceu muito nas décadas do século de número 20. Né? Então, nós temos aí o crescimento muito rápido dessa população, talvez pelo o baby boomer, vamos colocar aí, né? Um período de paz aí após a Segunda Guerra, um período mesmo entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então nós temos o crescimento da população rápida. Com isso também nós temos uma rápida urbanização, e essa rápida urbanização, ela foi o caso do êxodo rural, né? Lembremos, né? Ou a mecanização do campo, coisa que vocês aprendem em geografia, né? A questão da terra, né? A terra vai ser muito importante. Então, os latifúndios que vão sendo surgidos, eles literalmente vão aí empregando a questão da terra. Deixa eu voltar aqui. Nós estamos em quantas pessoas na sala? Nós estamos só em 12 pessoas. Então, assim, é muito importante a questão do latifúndio aqui, né? Da questão da terra. A terra sempre foi uma marca. Aqui no Brasil, por exemplo, a terra, né? A estrutura agrária, ela sempre foi uma briga, até hoje nós temos isso, né? Uma estrutura fundiária muito concentrada na mão de poucas pessoas. Nós também temos o êxodo rural, que vai ser as pessoas, dois motivos, né? Ou elas estão sendo expulsas do campo porque não têm trabalho, ou estão querendo encontrar melhores condições de vida, então elas tendem a ir para a cidade, principalmente com os processos de trabalho que vai ter na cidade, industrialização, surgimento das primeiras indústrias. Agora, fique muito claro que as cidades não tinham como receber todas essas pessoas, né? Ou receber na velocidade que as pessoas estavam indo. As cidades não eram cidades planejadas para um inchaço social. Então, essas pessoas que foram chegando, elas não foram encontrando espaços para sobreviver. Né? Então, elas não tinham dinheiro, né? O governo também não as assistia em nenhuma forma, não criou-se nenhum projeto público, nenhuma política pública de fazer com que essas pessoas pudessem ser integradas nessa sociedade. Então, essas pessoas acabaram indo para locais precários. Nós temos dois locais precários, né? O cortiço e depois a favela. Vocês já, se não leram, lerão, né? Eu acho que já leram já a obra de Luiz de Azevedo, Cortiço, né? Então, principalmente falando nesse período, o Cortiço de Aloysio de Azevedo retrata muito bem do que nós estamos falando, né? Na exclusão social. Alguém pode falar, né? Ah, mas é uma denúncia. Sim, mas de certa forma você vê toda a forma que era encarada essas pessoas eram vistas como degeneradas, essas pessoas eram vistas como imorais, essas pessoas eram vistas como pessoas que prejudicavam o espaço público, né, com a sua vida, com a sua maneira de viver, sua cultura, sua miscigenação. Então, tudo isso era muito característico nesse surgimento de locais que nós falamos, locais de exclusão social. Então, as pessoas são obrigadas a ir, né, nesse período para esses locais. É nessa tendência, então, política que vai se configurar o populismo, se destacando nos governos aqui, latino-americanos, com as figuras que eu já citei para vocês, e que começam a adotar alguns tipos de políticas que se aproximavam. O livro de vocês vai colocar que eles se aproximavam do New Deal, né, do novo acordo, que é o famoso Welfare State, lembrem disso, né, o Welfare State, ou o Estado de Bem-Estar Social. E essas políticas aí vão tentar, mais ou menos, né, chegar a essa classe desfavorecida, esse contingente de pessoas desfavorecidas. E aí esses líderes aí políticos vão prometer o quê?
o fim dos problemas sociais em troca de votos. Tá? Então é muito desse acordo aí que nós temos. Aí eu coloquei para vocês aqui embaixo, esse aqui é o quarto parágrafo que vocês têm na página 12. Ele vai dizer assim: o termo populista, de acordo com a historiadora Maria Lígia Prado, foi utilizado para definir os movimentos políticos com características distintas em períodos diferentes de tempo, fator que causa certa dificuldade para se estabelecer um conceito que possa ser aplicado de maneira geral. Tá? Então, o que ela quis dizer aqui? Como o populismo foi um movimento político, social, econômico, de características distintas, ou seja, o populismo no Brasil não foi o mesmo populismo na Argentina, guardadas certas aproximações, e também ocorrendo em períodos históricos diferentes, é muito difícil você caracterizá-lo ou dar uma definição propriamente dita a ele. Mas vocês podem, por exemplo, marcar o quinto parágrafo do livro de vocês, da página 12, que vai dizer assim: embora o populismo apresentasse certas características específicas de acordo com a realidade de cada país, é preciso destacar alguns aspectos. Chefe de Estado carismático, grande liderança popular, apoio de diferentes grupos da sociedade e do governo, nacionalismo intenso, uso da propaganda em prol da imagem do governo. Então vocês podem até escrevam do lado aí, né? Características gerais do populismo. Né? Vocês podem colocar isso como características gerais do populismo. Então é difícil de caracterizar, mas o populismo sempre vai ter o quê? Um líder carismático, uma figura que o povo vai se reconhecer nele, vai ver nele, na sua história, né, na sua trajetória de vida. Segundo, você vai ter uma grande liderança popular, né, esse camarada vai conseguir arrastar consigo as massas, por isso que é difícil, então, alguns vão caracterizar quase que um fascismo, um nazismo, porque Hitler e Mussolini conseguiu fazer a mesma coisa. É questão do medo, tá? Ou questão de necessidade, você consegue manipular as pessoas. Apoios de diferentes grupos sociais, então, por exemplo, o próprio Vargas, ele tinha duas alcunhas, né? Dois apelidos, vocês lembram aí, pai dos pobres e mãe dos ricos. Então, assim, apesar dele ter todo esse assistencialismo à classe trabalhadora em São Paulo, né, aos operariados no Brasil, o Vargas também nunca deixou de apoiar a burguesia brasileira. Então, fica muito claro isso daí. Muitas leis se pautaram por isso também. Tudo bem até aqui? Alguma pergunta? Acho que tem alguma aqui. Acordei agora, kkk. Então, seja bem-vindo também. Vamos lá, então. Se tiver pergunta, pessoal, deixa a pergunta aí para a gente ajudar ou conseguir responder. Seguindo aqui, então, aquilo que eu falei para você, as características, tá, que vocês grifaram, tá aqui também. Chefe de Estado e grande liderança, apoio de diferentes grupos sociais, né? Logicamente que o que ele mais procura aqui é o povo, né? Então o povo mais humilde, vai estar muito mais próximo do povo, é muito mais carente, porém você tem o apoio sim da burguesia e de uma e a gente pode dizer assim, né, dos coronéis. Oi, pode falar. Quem abriu o microfone? Quem está com o microfone aberto? Alô? Tem alguém com o microfone aberto que vai perguntar? Não? E aí, galerinha do bem? Quem está com o microfone aberto? Não? Então tá. Voltemos então à tela que nós estávamos. Então, assim, também ele vai ter a ajuda dos coronéis, né, os caudilhos. Ele vai se aproximar também desse tipo de pessoa. Política extremamente nacionalista, então era voltado isso. A propaganda é um ponto também extremamente grande dentro deles, então, principalmente aquelas fotos, aqueles eventos de inauguração, o ato de discursar para multidões, tudo isso vai ficar muito intenso. A escola também vai ser
um papel fundamental, tá, do populismo para esses agentes aqui. E variavam conforme cada país, que a gente já falou, no caso argentino, nós temos o trabalhismo, né? Na Argentina, o Partido Trabalhista, e nós já vamos ver agora do Juan Domingo Perón. Então eu coloquei aqui para uma diferencinha para vocês, ó. Então, de um lado nós temos o argentino Juan Domingo Perón, né, que vai ficar no poder em 1946 até 1955. Depois ele volta para um espaço mais curto de tempo, 73 a 74. Em 74 ele falece, né? Nas décadas de 1940 a 50, Perón modernizou o setor de energia, agricultura, transporte, atrelou completamente o Estado ao sindicato, o sindicato ao Estado. Então os trabalhadores acabavam estando sob o controle, debaixo da tutela dele. Eu citei para vocês no começo da aula também o Lázaro Cárdenas. O Cárdenas vai ficar de 34 a 40, né? São 6 anos ali no poder do México também. Vai investir em educação popular, reforma agrária, nacionalização e exploração do petróleo. Aquilo que eu tinha começado a falar com vocês. Mas o nosso caso é ficar restrito ao Domingo Perón, né? Então, ainda na página 2, a gente segue. Nos antecedentes um pouquinho da Argentina, né? Antes do Perón, nós tivemos o governo de Irigoyen, né? Irigoyen, que era do Partido União Cívica Radical, conquistas ali progressistas das chamadas décadas infames, que eram décadas de muitas lutas sociais, de muitos problemas dentro da Argentina, baseado, então, a sua vitória pelas eleições fraudulentas e uma economia que beneficiava praticamente os pecuaristas, né? O que a gente pode chamar os caudilhos ali na Argentina. E também o capital inglês. Né? Acho que deve ter algum microfone aberto aí, gente, porque está uma chiadeira muito grande. Dá uma verificada aí se alguém está com o microfone aberto e, se possível, feche ele, por favor. O governo, então, militar, com o GOL, né, que é chamado Grupo de Oficiais Unidos, montam uma oposição, né, contra o governo de Irigoyen, e aí nós temos uma, certa forma, aí, um golpe de Estado. Né? Então nós temos um governo ditatorial, um governo militar na Argentina, ainda antes de 1940, lá na década de 30, né? Nós estamos falando mais ou menos aqui, década de 30 para 40, né? Bem no período de toda a Segunda Guerra Mundial, o que está acontecendo no mundo. Então, como eu disse para vocês na aula, tanto na Segunda Guerra Mundial, nas aulas que eu falei do Vargas para vocês, as sociedades são um reflexo do que acontece no mundo. Então, assim, não adianta a gente falar que uma sociedade pode andar sozinha ou isolada, não tem como. Então, muitas das vezes, aquilo que está acontecendo no mundo, as tendências que estão acontecendo no mundo, acabam refletindo também na sociedade, por mais distante que ela esteja. Né? Isso é um advento da globalização que nós estamos estudando também em sociologia. Esse governo militar, ele era antidemocrático, não queriam fazer, lógico, é uma ditadura, por isso ditadura militar. Eles não queriam, de forma alguma, ter a participação política, deixar a livre imprensa, né, a oposição, né, tudo isso são características antidemocráticas. Quando um presidente ou um governo não aceita oposição, quando ele ofende, ele persegue, quando ele busca prender ou mesmo desarticular, ele é um antidemocrático. Também antiliberais. Lembremos que passamos a crise de 1929. Então, eles não confiavam no liberalismo. Para ele, o liberalismo era uma marca perigosa. Né? Então, as crises econômicas, as crises dos capitais. E, por último, eles eram fascistas. Então, mostra muita marca que era semelhante no Brasil com Vargas, era semelhante com outros lugares aí. É nesse governo, no governo do Gol, né, que no Grupo de Oficiais Unidos, que aparece o Juan Domingo Perón, né? E o Juan Domingo Perón, ele vai ser o secretário do Trabalho, que é a mesma coisa que ministro do Trabalho aqui no Brasil.
Então, quando existia o Ministério do Trabalho, lógico, né, já está incorporado em outros lugares aí, mas ele seria o ministro do Trabalho, vai implantar, né, ou seja, ele vai reimplantar leis trabalhistas da fase de Irigoyen, né, Irigoyen, e vai decretar aumento de salários, tá? Isso daí, logicamente, vai cair no gosto do povo, o povo vai ver nele uma figura importante, porém, a junta militar vai não só destituí-lo, vai mandar prendê-lo, tá? Então, mostra aqui aquilo que a gente já tinha dito, né? Fugiu do controle, fugiu da vontade de quem está no poder, ele extermina, ele quer botar para fora, né, governos antidemocráticos. Então, o Perón é destituído e preso pela junta militar. E aí o povo se reúne na famosa Praça de Maio, né? Até hoje tem reuniões ali na Praça de Maio, em 17 de 10 de 1945, contra esse governo militar. O governo, então, ele cai, de certa forma, prometendo novas eleições, e aí há eleições livres, e nesse ano, Perón, então, consegue vencer como presidente, né? Ele se elege como presidente e fica no poder por 3 mandatos. Então é muito importante aí, né? Ele vai ficar, então, por 3 mandatos na presidência. Então, na Argentina, em 1946, do Perón vence as eleições, né? E como candidato do Partido Laborista, ou Trabalhista, tá no mesmo aí. Vai governar até 1955 com amplo apoio popular. O Perón tinha um amplo apoio popular. Talvez graças também muito à sua esposa Eva Perón. A Eva Perón, ela era uma figura, eu não vou dizer apenas importante, ela era uma figura essencial ao governo trabalhista do Perón. Né? Até hoje, Eva Perón é vista como uma pessoa muito importante. Eu me lembro que uma época fizeram um filme biográfico de Eva Perón e convidaram a Madonna para fazer a Eva Perón. Gente, vocês não têm ideia como o povo argentino se sentiu ofendido por ser a Madonna fazer a Eva Perón. Foi um bafafá esse filme aí, Evita, acho que é o nome do filme, tá? Porque ela é uma figura, até hoje, uma figura muito emblemática, uma figura muito, mas muito mesmo, pautada pela decência, pautada pela busca pelos mais pobres, os famosos descamisados. Né? Ela tinha uma política com os famosos descamisados. Quando vocês ouvirem essa expressão, está se falando dos mais pobres, né? Está se falando daquele grupo menos favorecido. Então, com a ajuda de Eva, reforçou o trabalhismo, principalmente princípio amplamente defendido por ele. Tá? O trabalhismo diz respeito, está lá na página de número 13, tá? Quem quiser aí, ó, página de número 13. O trabalhismo diz respeito a uma política que defendia o apoio aos operários e os descamisados, né? Termo da população mais carente, e Perón pregava o uso de benefícios para atender às reivindicações operárias dessas pessoas. Logicamente que ele cria o sindicato, né, e a Confederação Geral dos Trabalhadores, porém, esses dois órgãos estão ligados diretamente a ele. Então, ele tinha uma influência, né, aquilo que no Brasil vai ficar conhecido como sindicato peneguista, ou seja, não tem autonomia, não é um sindicato autônomo, é um sindicato preso ao governo, que, de certa forma, cria algumas leis que beneficiam esses grupos, porém os mantém sempre em controle, não permitem que eles possam pensar livremente e até mesmo ir contra o próprio governo. E aí, no governo de Perón, foram construídas ferrovias, né, logicamente pelos ingleses, adquirindo aí um sistema também telefônico de companhias estadunidenses. Também foram tomadas outras medidas que afirmavam o nacionalismo político e econômico da Argentina e foi realizada uma revisão constitucional com o fim
de garantir a reeleição de Perón. Tá? Ele vai ser reeleito também. Vale se destacar também que na Argentina nós vamos ter um sistema extremamente importante como é que eu posso colocar aqui? Extremamente importante de assistência social, né? A previdência social, vai ser uma marca por muito tempo latino-americano, o estilo de vida que eles vão ter e desempenhar naquele momento ali. Então, vai ser assim uma referência literal para muitos locais, inclusive Brasil e também em outras partes do mundo. Né? Mas, logicamente, que depois ele vai ser desassociado. Vamos lá, gente. Deixa eu perguntar. Vocês fizeram as lições que eu pedi? Mandei lições aí para vocês. Vocês fizeram? Vamos ver se tem alguém na sala comigo ainda. Se alguém resistiu a todo esse momento. Alguém na sala? Alô, bom dia. O povo tudo voltou a dormir, tá vendo? Me abandonaram só aqui no. Me abandonaram só aqui no coisa. Alguma pergunta aí? Alguma dificuldade sobre a lição? Aí alguém quer? Senão eu vou aproveitar e já vou passar para a próxima aula. Eu queria tirar alguma dúvida. Tem alguém com alguma dúvida aí? Alguma questão a ser levantada? Né? Todo mundo conseguiu fazer o exercício bem? Hein, galera do bem? O povo está dormindo. O povo não quer participar. Tá tudo pela ordem. Fala. Nenhuma dúvida? Conseguiram fazer os exercícios, então? Então, provavelmente eu vou pedir um esquema, começar a pedir um esquema com vocês, galera, que é o seguinte. Eu vou pedir também que vocês mandem os exercícios para mim. Cada exercício que eu pedir, vocês vão tirar a imagem dele aí, né? E mandar para mim. Depois eu mando a correção para vocês, para saber se vocês estão ou não fazendo as lições. Que aí é muito complicado, tá? Tá acompanhando aí? A gente tem 10 minutos ainda e eu quero aproveitar esses 10 minutos de aula. Passem, por gentileza, para a unidade de número 43. Vamos lá, a unidade de número 43. Todo mundo. A unidade de número 43, nós vamos falar sobre a descolonização da Ásia, né, da África e da Ásia, num processo que a gente chama de pós-guerra ou descolonização, ou fim do colonialismo europeu na África e na Ásia. Página de número 16, para quem estiver acompanhando aí. Para isso a gente precisa fazer algumas lembranças, tá? Agora a gente sai da história latino-americana e vai para a história mundial. Nós precisamos fazer algumas lembranças aí. Entre as lembranças que nós precisamos ter, os séculos XIX e séculos XX são marcados por aquilo que a gente chama de neocolonialismo, ou também que a gente pode chamar aqui, só um minutinho, que a gente pode chamar também de período imperialista. Tudo bem? É um período imperialista. É um período onde a Europa, no final do século XIX, vai lutar pelo fim da escravização negra africana, porém, eles vão entrar no continente africano e no continente asiático. Né? Isso vai ficar muito marcado, principalmente após a famosa partilha da África, né, 1884, Conferência de Berlim, né, 1884, 1885, no qual a Alemanha recém-unificada, a Alemanha de Bismarck, a Alemanha de Guilherme, né, o Kaiser Guilherme, eles vão querer que a África seja dividida igualmente entre aos poderes europeus, né, para novas colônias. E aí a gente precisa lembrar quais eram os motivos ou quais eram as pretensões europeias nesses governos. As pretensões, elas eram, primeiro, criar novos mercados consumidores. A Revolução Industrial, que já estava na sua segunda vertente,
nesse período, criou um novo estilo de vida, que é o estilo de produção, circulação de mercadorias e consumo, porém a Europa não conseguia mais consumir tantos produtos como já estava sendo produzido lá com o advento das máquinas, dos novos estilos de produção, principalmente com a divisão social do trabalho. Então, havia-se uma necessidade de se criar novos mercados consumidores para atender a esse excedente de produção. Então, a África e a Ásia são locais para esse novo mercado consumidor. Segundo, conseguir matérias-primas mais baratas. Uma vez que você está explorando, né, nessa nova modalidade da Revolução Industrial, há uma necessidade de matérias-primas. E conforme você vai explorando, as matérias-primas vão ficando mais escassas e mais difíceis de encontrar e o seu preço vai subir. Então, a necessidade de você também ir para a África e Ásia era por mercadorias mais baratas, matérias-primas mais baratas. Explorar riquezas minerais, a gente não precisa pautar tanto aqui, você já sabe, ouro, prata, diamante, o que tiver pela frente, e também você ter uma mão de obra muito mais barata, porque a mão de obra europeia era cara. Vale, se alguém quiser acrescentar aqui, vale acrescentar também a diminuição populacional. Né? Então, criar colônias ali era para você. Aí você tem muita gente, pouco emprego, então você começa a criar colônias também dos seus próprios cidadãos ou co-cidadãos em outros locais. Então, por exemplo, Argélia, pelo lado da França, Marrocos, pelo lado da França, né, Egito, pelo lado inglês, a China e a Índia, pelo lado inglês, e assim vai. Então, também era por um contingente populacional muito grande. E aí nós temos todo o período, Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial. Com a Segunda Guerra Mundial, nós temos um enfraquecimento dos países europeus, que estão passando por um processo de reconstrução fortíssimo, né? Então eles precisam aí passar por um processo de construção. Entra nessa parada os Estados Unidos, Plano Marshall e uma série de outras ações que estão sendo colocadas ali. Nós temos, então, o surgimento, não vou dizer apenas surgimento, mas um ato de nacionalismo. Né? Vão nascendo grupos nacionalistas, tanto na Ásia quanto na África, para impedir, ou melhor ainda, para lutar pela independência. Né? Uma vez que, acabada a Segunda Guerra Mundial, não tem mais sentido ser dependente dos países europeus. E como eles estavam enfraquecidos, ou seja, destruídos pela Segunda Guerra Mundial, viu-se a oportunidade, naquele momento, de você conseguir ter a sua emancipação. Então surgem grupos nacionalistas. E entre eles, entre os eventos que nós temos, acho que o que vale citar aí, então, é a Conferência de Bandung, 1955, né? 1955. Nas páginas 16 e 17 do livro de vocês, na 17, principalmente, vocês vão ter um exercício. Oi. Me colocaram no mudo, né? Eu estou falando horas aqui, peraí. Travou aqui, né? Então não estou conseguindo tirar. Agora foi. Voltei agora, né? Voltei. Estava no mudo aqui. Deixa eu fazer uma pergunta. Até onde vocês me ouviram? Alguém pode me dizer aí até onde vocês ouviram?
Eu não sei até onde eu falei. Hein, pessoal? Alguém pode me ajudar aí? Até onde vocês me ouviram? Ou vocês ainda não estão me ouvindo? Da Segunda Guerra, tá, beleza. Então, só para eu encerrar aqui, eu estava falando aqui sobre a Segunda Guerra. Só para a gente encerrar, então, eu falei da Segunda Guerra Mundial. Eu disse para vocês que, com o fim da Segunda Guerra Mundial, houve um enfraquecimento dos países europeus. Esse enfraquecimento dos países europeus era porque estavam destruídos, literalmente. Surgiram, então, grupos nacionalistas que buscavam, literalmente, a emancipação, porque já não aceitavam mais o domínio europeu ali, em seus territórios, devido a toda a violência, toda a exploração que foram cometidos, e também porque esses grupos, muitos deles haviam estudado nas universidades europeias. Tá? Então, muitos desses líderes foram mandados para a Europa para estudar nas universidades europeias e tiveram contatos com toda a produção ocidental, iluminista, de liberdade, contra nazismo, fascismo, né, contra governos autoritários e totalitários. A partir disso começaram então a surgir movimentos. Nós vamos estudar alguns deles. Mahatma Gandhi, né? Nós vamos ver movimentos na África em geral, né? Antônio Neto, que foram gente que passaram a combater o domínio europeu nos seus países. O auge disso vai ser a Conferência de Bandung em 1955, onde os povos africanos e asiáticos, né, Bandung está lá na Indonésia, vão criar um documento, né, criar um propósito de ajuda mútua pela luta pela independência. E nessa conferência vai se destacar alguns pontos aqui, que são os pontos finais que eu quero colocar para vocês. Né? Primeiro, rejeição à divisão mundial nos blocos socialistas e capitalistas. Eles defendiam, por isso que eles são chamados de não alinhamento, né? Política do não alinhamento. E a expressão terceiro mundo nasce aqui. Nós não somos nem capitalistas do primeiro mundo, nem socialistas do segundo mundo, nós estamos aqui. Então nós somos um terceiro mundo. Certo é que essa expressão depois ficou pautada para países subdesenvolvidos, atrasados, com vários problemas sociais. Né? Então, quando se fala em terceiro mundo, sempre fala em atraso. Mas a ideia, a princípio, era dizer o seguinte: nós não estamos alinhados nem com o capitalismo, nem com o socialismo. Segundo ponto, condenação do racismo e da corrida armamentista. Para eles não davam mais, porque assim, em diferentes cores de pele, o racismo existia. Né? Era étnico esse racismo. Você fosse indiano, se você fosse chinês, se você fosse... Não interessa. O racismo existia dos povos dominadores sobre os dominados. Então, para eles, isso não poderia mais, e principalmente essa corrida armamentista que levaria a uma desgraça geral. E, por último, a proclamação do direito de autodeterminação dos povos, né? Autodeterminação política, que reprovava. Nós precisamos, nós que moramos aqui no Brasil, né? Vamos abrir um parênteses aqui, né? Nós que moramos aqui no Brasil precisamos governar nós mesmos e não os europeus. Essa era a ideia. Então, nós que moramos na Ásia e na África, nós que somos nigerianos, camaronês, difícil, camaronês, nós que somos chineses, nós estamos dizendo que nós queremos a nossa própria liberdade de dirigirmos a nós mesmos. Por isso, autodeterminação dos povos, e aí que eles reprovavam tudo isso. Termino colocando três personagens importantes da Conferência de Bandung, né? Então líder da Índia, Nehru, né? O Nasser, que era do Egito, e o Tito
da Iugoslávia. Personagens extremamente importantes neste momento aí. Queridos, alguma pergunta? Nenhuma pergunta? Muito obrigado, então, galera.